E aí, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu e a Cris estamos aqui, né, Cris? Exatamente. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Como estamos? Gente, hoje o nosso podcast, né, o Vambora Podcast, que você já está acostumado a assistir aqui, a gente tem um convidado muito especial, né, Cris? Sim. Muito. Essa pessoa eu já tentei várias vezes trazer. Tentei várias vezes. Assim. Vamos contar como é que a gente conseguiu? Daqui a pouquinho a gente conta como a gente conseguiu trazer essa pessoa para cá hoje. Cris, só para antes a gente começar o papo, né? Eu sei que sua mão já coça para falar quem eu sei que a gente já tem um costume disso, né? Só vamos trazer os nossos patrocinadores para depois a gente bater esse papo. Eu quero falar primeiro, na verdade você tem muito mais propriedade para falar dessa marca, né? Que é o Atacadão. Atacadão dos óculos. Né? Atacadão da Cris, né? Aqui, ó, Atacadão da... o Atacadão da Cris. Então, que é uma empresa aí que eu tenho muito carinho, que eu já estou aí com essa parceria há tanto tempo, então não podia ser diferente de trazer, né, o Atacadão dos óculos para cá para estar com a gente. Então, você está precisando aí fazer seu óculos, está todo remendado, colado, toma vergonha na sua cara. E vai fazer seu óculos, tá? No Atacadão dos óculos, fica no Campos Elíseos, em Resende, é muito fácil de chegar, atendimento maravilhoso e preço, tá? Que a gente sempre fala sobre isso, possibilidade de pagamento, parcela, enfim. Então, toma vergonha na sua cara, vai fazer seu óculos, leva o marido, né? Porque marido às vezes não vai por livre espontânea vontade, aí você leva o quê? Por livre espontânea pressão, entendeu? Você vai seu marido, seu filho, vai todo mundo, faz seu óculos lá para a família toda, tá? Geralmente as pessoas não... Eu não posso falar muito, mas geralmente as pessoas não gostam de prever essa situação, né? Quando já não está enxergando, vai. Então, se você já não está enxergando, vai. Se você ainda está enxergando, vai também. Lá eles marcam até, ajudam até a marcar o oftalmologista para você. Não então, tem desculpa, não tem, né? Realmente. É só entrar em contato. Vai, aí depois eles vão ajustar seu caso lá. Isso aí. E agora a gente vai falar da Norte Madeiras. Norte Madeiras. Você está fazendo uma obra. Exato. A gente sabe como é que é obra, né? Gasta. Mas para Norte Madeiras é muito fácil, porque eles cumprem prazo, eles têm muitos materiais. Então, se você está com a sua obra, antes de você ir em qualquer lugar, você corre para Norte Madeiras, frete grátis para toda a região sul-fluminense. Bom, coisa boa a gente fala aqui. Desse jeito. Bom, vamos lá então, Cris. Vamos. Hoje a gente tem um assunto, uma pessoa, né, que possibilidades de assunto é ampla, né? Muito. Tô muito animada. Você tem a colinha para falar da pessoa ou não? Tenho minha colinha, que você sabe que eu tenho um problema de memória, mas eu já até vi aqui. Primeiro, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, né? Que foi no curso, no workshop que nós fizemos. E conversamos rapidamente, mas ali, até o Rubens falou para mim assim, Cris, eu estou tentando trazer para vir no podcast, mas aí tem questões de agenda, né? É uma pessoa que tem que... Vocês vão ver, tem muitas funções, entendeu? Então, assim, tem várias coisas que faz, então às vezes é difícil conseguir na agenda. E aí a gente, com muito carinho, né? Muito carinho. Então, olha só, vai ser tal dia e tal horário sua gravação, tá? Do podcast. E ele aceitou. Eu não sei quem ele foi obrigado a aceitar. Ele foi impressão, entendeu? Falou, nossa, vai gravar tal dia e tal horário. Ele veio. Olha só que doido. Que doido. Foi dessa forma. E aí, eu vou falar para vocês, o nome dele é Elton. Ele é pastor. Então, lógico que a gente vai falar muito de Deus aqui, que a gente sempre fala, mas vamos falar também. Ele é empresário, então ele também vai falar muito sobre isso. Vamos falar sobre como você manter a sua equipe motivada, vamos falar sobre liderança, então a gente vai falar sobre tudo isso. Então, Elton, seja muito bem-vindo. Muito obrado. Muito obrigada. Eu não sou tão difícil assim. Foi só falar falar, né? Isso que faltou, né? Isso que faltou. Aí quando a gente foi, acabou. Aí. Mas, ó, é bom demais estar aqui com vocês. É uma alegria estar aqui. Eu já estava ensaiando vir para cá também há muito tempo. E quando a gente se conheceu Eu costumo dizer, Cris e Rubens, que a gente faz os contatos e Deus faz as conexões. Então, conectou, sabe? Quando a gente chegou aqui no sábado para assistir seu workshop, sua palestra,
aquilo ali fez muito sentido daquilo que a gente vive, daquilo que a gente tem tentado como empresa, como igreja, porque a experiência na igreja também conta muito, né? Então, quantas pessoas a gente conhece, fala, fui numa igreja XYZ, mas não me senti em casa. Então, trazer essa experiência do usuário para a igreja também é um negócio que a gente tem buscado, tem tentado. O pastor Leandro, que é o nosso pastor, bate muito nessa tecla. Então, foi isso. Conectou e, para mim, é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Coisa boa. Agora, olha só, a gente pergunta tudo aqui, tá? Demorou. Que a gente é Exato. tudo fofoqueiro curioso. Tudo bem. E aí, a gente quer contar aí para as pessoas que estão assistindo em casa, quem é o Elton? Você nasceu em Resende, me conta um pouquinho aí da sua história, sua família é daqui, não é? Enfim, Vamos conta lá. pra gente aí desse início. Eu sou filho de pastor, neto de pastor, então do modelo de ministério que meu pai viveu, de 5 em 5 anos a gente estava em algum lugar diferente. Então, eu sou nascido em São João de Meriti, para ser mais exato, Vilar dos Teles, antiga capital do jeans. Não sei quantos anos você tem que você está me assistindo, mas já foi. Vilar dos Teles já foi a capital do jeans. E aí, nasci lá, meu pai era pastor na igreja de Vilar dos Teles na época, e aí nós rodamos o Brasil e Estados Unidos. Então, com 3 anos de idade, na verdade, de Vilar dos Teles nós fomos para Caxias, meu pai pastoreou em Caxias, tudo fica na Baixada Fluminense, e de lá nós fomos para os Estados Unidos. Moramos 5 anos, 4 anos nos Estados Unidos, e de lá voltamos para o Brasil, e aí morei em Cuiabá, Niterói, Resende. Então, a gente rodou bastante o Brasil. Eu costumo dizer que meu sotaque tá na Dutra, né? Nascido de Vilar dos Teles, eu já não falo mais de Vilar dos Teles, entendeu? Então, meu sotaque tá ali na Dutra. E então, qual é a minha conexão com Resende? Quando eu tinha mais ou menos a gente voltou dos Estados Unidos, nós voltamos para Caxias, onde meu pai era pastor, e ele foi convidado para pastorear em Resende. Então, com 8 anos de idade, eu vim morar em Resende. Morei mais uns 3, 4 anos em Resende, voltamos para o Rio, meu pai trabalhou no Rio, fomos para Cuiabá, Niterói, e quando meu pai pensou, vou me aposentar, onde vou morar? Vou morar em Resende. E aí voltamos, eu ainda morava com os meus pais, voltamos para Resende, então essa foi a segunda vez que eu morei em Resende. Em 2003, eu senti o chamado de Deus para o ministério, então fui fazer teologia num seminário no Rio. Seminário Batista. Mas que vocês voltaram agora, pela segunda vez, tem quanto Então, tempo? Você essa foi a segunda, e aí eu volto para o Rio, tá. tudo no Rio, moro em São Paulo 5 anos, e aí me casei com Suzane, tivemos o Theo, e em 2012 nós voltamos Pela para terceira Resende até pela terceira vez, e agora Não adianta, estamos... é recente, né? Na verdade, é muito interessante, porque assim, eu sempre disse que eu queria voltar a morar aqui. Para Suzane era meio assustador, porque a Suzane nunca tinha morado em cidade pequena. Ela é de São Paulo? Ela é do Rio, morou na Tijuca a vida inteira, moramos 5 anos. Ela morou no mesmo apartamento praticamente a vida inteira, estudou na mesma escola praticamente a vida inteira. Então, para ela ir para São Paulo já foi a primeira grande mudança na vida dela. E eu estava... E você, Dutra, né? De 5 em 5 anos eu mudava. Então era muito doido, porque eu era meio que nômade, assim, né? De 5 em 5 anos eu já não estava mais no mesmo lugar. E era muito interessante porque até as minhas amizades, isso forjou um pouco das minhas emoções, porque eu era seu amigo enquanto eu morasse aqui. Então, para me blindar, porque era sempre uma ruptura muito grande, então meu sistema de proteção fez isso comigo. Eu sou seu melhor amigo, mas quando eu mudar daqui, meu irmão, eu não tenho vínculo mais com você. E aí é muito interessante, porque a gente conseguiu manter algumas pessoas em lugares diferentes, mas poucas pessoas, entende? Porque eu aprendi a viver o momento, porque eu não sei quando é que eu vou mudar daqui. Quando deu 5 anos que nós estávamos aqui em Resende, começou a me dar o comichão, tem que ir embora, tem que ir embora, tem que ir embora, tem que ir embora. Já estava acostumado a isso. Exato. E aí nós fizemos um curso de inteligência emocional, e aí ficou claro para mim, peraí, eu tenho que ir embora por quê? Tá tudo tão bom aqui, mas era o hábito, não tinha a ver com as condições do local, era o hábito. E ali a gente entendeu, quebrou uma vida de ciclos que a gente vivia, porque a gente construía e jogava tudo embora, construía e jogava tudo embora. E aí ficamos aqui e entendemos que era aqui o lugar que Deus queria pra gente. Legal. Estamos aí, ficando raiz. Quando você resolveu empreender também. Exato.
Exatamente. Então, conta um pouquinho pra gente Trabalhei- esse lado de empreender. Como é que foi essa decisão também? Show de bola. Essa decisão ela tem a ver com a minha infância. Eu sou brasileiro, nascido no Brasil, mas sou americano de emoção. Porque aos 3 anos de idade eu mudo para os Estados Unidos e a gente mora dentro de um campus de uma universidade e eu sou criado como um menino americano. Como que o menino americano é criado? Essa bandeira é a mais bonita do mundo, esse hino é o mais bonito do mundo, esse é o melhor país do mundo, nós não precisamos da ajuda de ninguém, nós ajudamos. E eu nasço quer dizer, eu cresço nesse contexto. Quando eu venho, e ali era o melhor lugar do mundo, venho para Coelho da Rocha, que é um... Não vou nem falar. E as pessoas ali em Coelho da Rocha falavam, cara, o que você está fazendo aqui? Isso aqui é o pior lugar do mundo. Então imagina uma criança de 7 para 8 anos com aquela mentalidade de viver a vida inteira no melhor lugar do mundo e agora estou no pior lugar do mundo. E eu me sentia muito ET. Não sei se você conhece o filme do ET, que ele ficava minha casa, minha casa. E eu vivi dos 3 aos 40, dos 7 aos 40, tentando voltar para casa. Então, vários desses ciclos, eles eram jogados fora, por quê? Porque eu tinha a esperança de voltar para casa. Só que todas as tentativas deram errado. Todas. Eu tentei em 2000, tentei em 2015, 11, tentei em 2015, 2017, 2019. E aí, quando foi 2020, entrou a pandemia. E aí veio a sacada. Eu e Suzane começamos a empreender na área de casais. Então, a gente fazia cursos para casais. Percebemos que, 1, não sabíamos vender. 2, nem todo casal quer recuperar casamento. A grande maioria do casal não está dando certo. Vamos embora. E quem não sabe vender e não tem público certo, quebrei. Quebrei financeiramente. Quebrei. 0. E aí, isso foi em 2018. Quando foi em 2019, eu sentei com o meu pastor e eu falei, então, pastor, quebrei. Tipo, sabe? Não tenho mais dinheiro. Ele virou para mim e falou assim, o que você tem na sua mão? Eu falei, inglês. Eu já tinha trabalhado em escolas, já tinha dado aula, já tinha coordenado escolas. Então, assim, já tinha uma experiência, tinha a proficiência da língua. E aí ele falou, meteu a mão no bolso assim, tirou uma chave e falou, eu tenho uma sala, que era exatamente a sala 7 ou 8 aqui desse prédio. E ele falou, vai lá e usa a minha sala. Enquanto você precisar, você não precisa me pagar nada. E quando o dinheiro começar a entrar, a gente negocia o aluguel. Durante 3 meses, eu usei a sala sem pagar um tostão. Aí, a gente botou um carro de som aqui na Avenida das Mangueiras, e era o carro de som na rua e eu na frente do carro de som. Tipo, a gente tem um curso de inglês, a gente tem um curso de inglês, a gente tem um curso de inglês, a gente tem um curso de... E assim foi. E aí nós mudamos dessa salinha daqui, que era uma sala só. Tem uma história até muito engraçada, subi com a Bianca ali, tem um mármorezinho onde ficam as contas ali dentro. Já percebeu? Um dia eu dando aula num sábado de manhã para umas 4 pessoas, aí bate alguém na porta. E a pessoa bateu na porta e falei, a gente veio fechar a matrícula. E eu dando aula, eu virei para os alunos e falei assim, espera só um pouquinho. Abri a porta, saí e falei, olha, isso aqui é o contrato, vocês podem ler. Se vocês concordarem, é só assinar e me devolver e eu passo o número do Pix para vocês. Assim. Aí os caras, e aonde que a gente assina? Eu falei, tem um mármorezinho ali onde ficam as contas. Você pode tirar as contas dali e assinar naquele mármore. E os caras assinaram o contrato. Naquele dia, quando eles voltaram, assim, tá aqui. A turma aplaudiu. Porque era uma época em que as pessoas estavam olhando para mim e falavam, cara, vamos fazer esse cara, sabe? Ele tem muita coisa boa para fazer. Sim. Então vamos ajudar. E a turma inteira aplaudiu. Nós fechamos 2 matrículas naquele dia. Deus mandou. Sabe? Sim. Experiência do cliente. Zero. Mas os caras fecharam a matrícula. Querido, mas é experiência que essa supera todas. Né? Acho que foi a experiência desse usuário aqui, né? Então a gente começou a empreender em 2019. Outubro de 2019 a gente abre a escola aqui. Aí em junho de 2020, no meio da pandemia, a gente vai para ali em cima onde tinha uma padaria. A gente aluga uma sala, 2 salas, e aí eu botei um drywall, transformei em 3, porque a gente tinha uma palavra. Nosso pastor tinha liberado uma palavra sobre a igreja, dizendo que nós sairíamos mais prósperos da pandemia do que da forma que nós entramos. Então, aí vem uma questão da experiência do cliente, né? A gente voltou... Primeiro que a gente transicionou para o online muito rápido.
Foi assim, da noite pro dia. Ó, não pode mais abrir, eu fui pro Zoom. Eu era pequenininho, meu aluno entendia que eu ia pro Zoom. E pro Zoom free, que acabava em cada 40 minutos. E as grandes escolas não podiam se dar o luxo de ir para um Zoom. Ela tinha que ter uma plataforma. E isso demorou 2 meses para as grandes escolas de Resende virem com uma plataforma. Aí eu já ganhei muito aluno. E o segundo momento foi quando o prefeito disse, volta 30% das escolas de inglês. Eu tinha sala com 10 cadeiras, com 3 alunos. Eu voltei 100% respeitando os 30%. Daí, mais uma leva. 2 escolas grandes em Resende fecharam, nós conseguimos trazer, porque eu peguei um professor de uma das escolas e trouxe, e ele consigo trouxe um monte de gente. E, enfim, foi de 1 para 20, de 20 para 40, de 40 para 70, e aí inauguramos a escola em 2021, junho de 2021, nós inauguramos a casa onde nós estamos hoje. Então, saímos de uma sala para 3, e de 3 para uma casa de 7. Uau! E hoje somos 6 professores. Hoje, assim, a escola anda sozinha, a gente está num outro nível de escola e, assim, a pandemia foi o turning point, assim, foi onde a gente conseguiu fazer essa virada, sabe? E um cara que eu sigo, que é o Flávio Augusto, ele sempre diz isso, a crise é a oportunidade dos pequenos tomarem lugar dos grandes. Porque eu era um jet ski e os caras eram um transatlântico. Então, a minha guinada foi muito rápida. E com isso a gente ganhou muita gente. Hoje nós chegamos a 200 e poucos alunos. Hoje estamos aí em 180, talvez. Mas de número de matriculados, nós somos quase 400. Então, assim, para mim, isso é uma vitória, sabe? Assim, 3 anos a gente conseguiu 400 alunos consolidados. Não são 400 ativos, mas são 400 matrículas. E dessas 400 matrículas, 150 e aí a gente Suzane e entende eu por que fizemos. você nunca voltou para casa, né? Exato. E aí são as coisas, Vem né? um detalhe Sensacional, interessante, né? vem um detalhe interessante sobre isso, porque já que eu não fui para os Estados Unidos, eu criei o meu pedaço Exato. dos Estados A tua Unidos casa. aqui. Então, a minha escola é the United States of America, sabe? Assim, é o meu pedaço, é o meu solo americano. Então, lá funciona com as regras americanas. Eu achei muito legal o que você falou naquele dia do workshop. A gente estava falando do workshop, né? Porque teve um workshop, que eu acho que todo mundo sabe, mas foi o dia todo de treinamento, teve vários assuntos, foi muito bacana, né? E um desses momentos foi que ele estava falando que a gente falou sobre a experiência do cliente, eu falei sobre a experiência do cliente. Top demais. E aí... Já mexeu aqui tudo. Não vou deixar. Pode deixar. Não posso, não. Aí eu sei que... aí a gente estava conversando e a gente estava falando sobre isso, né? Sobre a experiência do cliente. Tudo. E aí ele falou da questão que você colocou. O que ele percebeu, né? Que às vezes os alunos chegavam com fome, e aí ele fez igual é nos Estados Unidos, né? Ele colocou as coisas lá, a pessoa mesmo vai lá, compra, ela mesmo paga, ela faz o Pix, ela faz, não tem ninguém... Não tem que mostrar para ninguém que você pagou, né? Porque essa é uma regra americana. Ninguém... Quem roubaria? É a cabeça do gringo. Alguém pegaria essa água e não pagaria? Isso não faz sentido. É isso. E aí a pessoa se sente mais ainda entrando ali, né? É um detalhe, mas que faz toda a diferença e faz com que a pessoa se sinta muito mais estando lá, né? Sim. Então, um pedacinho dos Estados Unidos ali. Então, eu achei muito bacana. E é sobre isso, né? A gente fala que esses detalhes fazem toda a diferença, né? Sim. E isso é muito bacana, muito legal. Então, aí eu fico vendo, adoro ver histórias, né? E aí a gente vê toda essa questão de você nunca ter conseguido ir para lá, era para você fazer aqui, né? Sim. E isso tem a ver, creio eu, com a história de Resende, né? E aí tem uma conexão com a cidade muito forte. Resende, ela tem uma característica muito interessante. Resende é uma cidade que todas as pessoas que vêm, geralmente vêm para ir. Então a gente fala que Resende é uma cidade portal. Você tem aqui os militares, né? Todo oficial do Exército Brasileiro passou por Resende, né? Assim, eu não sei como é que é a distinção aí do negócio, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Sim. Pro cara vir para cá, cadete, tenente, ele passou por Resende. Não importa em que momento da vida ele passou por Resende.
Você pega as fábricas, né? Você tem gente que vem para... Você pega da Jaguar. Eu conheço gente que veio para aqui, daqui foi embora para Inglaterra. E outras, Nissan e tal. Você pega essas fábricas, a UERJ. Houve uma época, não sei como está hoje, mas houve uma época que a única unidade da UERJ que fazia engenharia de produção era Resende. Então, todo aluno da UERJ que passava para engenharia de produção viria de qualquer lugar do Brasil, estudava em Resende e daqui ia para... Nesse conceito de que Resende é uma cidade portal, eu falei, eu não posso ficar de fora disso. Porque eu me considero um desenvolvedor de pessoas. E essa, aí pegando a essência, o propósito. Quem é o seu inglês nativo hoje? Não é um curso de inglês. É um lugar onde pessoas são desenvolvidas. E uma das formas que a gente faz isso é ensinando inglês. Então, nessa cidade portal, o cara, para alcançar esses objetivos de vir para Resende e sair, ele precisa de um desenvolvimento. Então, hoje de manhã, por exemplo, fui substituir um professor. Entrei na sala e percebi que a última coisa que aqueles alunos precisavam hoje era inglês. Por quê? Porque eu comecei a falar inglês e eles assim, ó. Falei, deixa eu entender o que está acontecendo. Não, a gente tem muita dificuldade, a gente não consegue compreender a língua. Aí eu fui, conversei com ele sobre rejeição, conversei com ele sobre crítica, conversei com ele, sabe assim? E tinha um menino que é jogador de futebol na sala. O moleque já tá jogando num juvenil aí, num time grande. E ele falou pra mim, nossa, teacher, essa conversa sobre crítica bateu dentro aqui. Eu falei, por quê? Ele falou, porque para um jogador de futebol, o que a torcida grita influencia. Eu falei, então, você precisa ser maior do que a torcida. Porque o que a torcida na Espanha está fazendo com o Vini Júnior é uma sacada da torcida. Assim, é horroroso o que eles estão fazendo. Mas eles entenderam que eles paralisam o Vini. Eu falei, cara, podem gritar o que for na Não bancada. pode paralisar. Não pode te paralisar. Não pode. Então, você entende? Teve aula de inglês? Teve aula de inglês. Mas você teve 15, 20 minutos de conversa para desbloquear coisas que estavam impedindo os caras de aprender inglês. Por quê? Porque a escola não é uma escola de inglês. É um lugar onde se desenvolve pessoas. A partir dos colaboradores, a partir do pai e mãe que entra. Tem hora que eu sinto... Uma mãe virou para mim, minha filha estudar inglês. Quantos anos ela tem? 7. E dentro do olho dela e disse... Ela não quer. Quem é que define a sua filha? Olhando para mim, tadinha, perdida. Eu falei, olha, eu creio. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E que os filhos são como flechas na aljava do arqueiro. E eu disse para aquela mãe, você é arqueira. A flecha não define para onde ela vai. Quem define é você. Então é você que vai dizer, sim, filha, você vai estudar porque isso é importante para você. Naquele Só dia, de a mãe ter a saiu, dúvida também, a criança sente a dúvida. Exato. Aquele dia a mãe saiu dali, me abraçou, me agradeceu. Disse, puxa vida, aí eu... Ali ela viu a responsabilidade Exato, de exato. ter mãe, né? Exato. De se posicionar. Você percebe? Não é uma escola de inglês. Sim. É muito maior. Por quê? Porque a gente tem um propósito. Eu tenho que desenvolver pessoas aonde eu estou. Isso, para mim, é o meu legado. É o que eu quero deixar. Inglês é uma ferramenta. E é sobre isso. É isso. Exatamente isso. Eu acho que é uma das grandes coisas que sempre quando eu converso, né, com empresários e tudo, e às vezes as pessoas falam assim, não, por que você faz? Eu vendo acessórios. Não, você não tem acessórios. Ou você não descobriu o que você faz ainda. Então, assim, até porque o que faz muito, eu acredito, né, o negócio dar certo, tirando Deus em primeiro lugar, Sim. mas é muito você ter o propósito, porque pessoas se conectam com o propósito das outras pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Isso aí. Né? Então, propósitos se conectam com propósitos. Isso aí. Né? Então, se aquele propósito faz sentido para você, você compra daquela marca. Se aquela ali não faz sentido para você, aquele propósito, você não compra dessa marca. É isso aí. Então, Simon Sinek fala um negócio muito interessante, né? O círculo de ouro, que ele chama, o Golden Circle. Ele diz que muitas empresas comunicam do que eu faço
para como eu faço e se esquecem do porquê eu faço. E ele diz, as grandes marcas comunicam do porquê pro como e o que é um mero detalhe. Então ele diz, é tranquilo você comprar um carro da Apple em algum momento. Mas da Samsung, duvido. Faz sentido? Por que que a Apple tem condição de construir um carro e a Samsung não, se as duas têm acesso aos mesmos recursos? Porque a Samsung é uma empresa de celulares e computadores. E a Apple? A Apple é uma empresa que quebra o status quo. Ela desafia o que está. Então, quando ela lança isso aqui, o Steve Jobs não inventou. Ele juntou coisas e falou, você precisa disso. Quando ele lançou o iPad, aquilo para mim foi o ápice. Que ele diz, então, sabe o que é o iPad? Não, mas você precisa dele. É? E ele convenceu o mundo de que o mundo precisava de iPad. Faz sentido isso? Por quê? Porque não é uma empresa de tecnologia. É uma empresa que desafia o que está. E aí ela lança para concorrer com Netflix, Apple TV. E daqui a pouco, quando lançar o carro, vai desafiar a Tesla. Você entende? Por quê? Porque a cabeça que Steve Jobs deixa como legado na Apple é muito maior do que uma empresa que faz aparelhos eletrônicos. Exatamente. E o quanto é importante, a gente falando de legado, o quanto é importante esse legado, ele ser, e essa cultura, ela ser tão enraizada para que isso não se perca. Sim. Né? E como que é isso para você hoje, para você fazer com os seus funcionários, para você treinar esses funcionários, a questão da liderança, me conta um pouquinho disso também. Então, esse talvez seja o assunto que seja mais apaixonado, sabe? Assim, falar sobre liderança e agora poder exercê-la. Porque eu sempre defendi. Eu sou igual aqueles caras que hoje têm sucesso e falavam de sucesso quando eram pobres. Já viu assim? Você tem o Wendel Carvalho, você tem o Pablo Marçal. Esses caras falavam de sucesso quando andavam a pé. E eu sou o tipo do cara que falava de liderança desde antes de ser líder de alguma coisa minha. Porque eu sempre exerci liderança no meio onde eu estava. Mas agora eu estou provando para o mundo se dá ou não certo o meu estilo de liderança. Certo? Eu sempre empreendi dentro do CNPJ em que eu estava. E agora eu estou tendo essa oportunidade. Então, vamos lá. A primeira coisa que para mim é muito cara na nossa empresa é quem trabalha comigo. A primeira coisa que eu vejo, e eu falei isso no workshop que a gente fez, o coração da pessoa tem que estar conectado com o meu coração. E não tem a ver aqui com religião. Eu não só contrato pessoas que fazem parte da minha religião. É o coração estar conectado com o propósito que eu estou realizando, independente da religião. Então, assim, seu coração está conectado com o meu, tá fácil de eu te treinar. Seu coração não está conectado com o meu, obrigado, mas não. Entende? Então, acho que a sua pergunta ela é respondida primeiro na entrevista da pessoa. O coração é conectado com o meu? E eu faço algumas perguntas para saber se o coração está conectado com o meu. Por exemplo, se eu vou treinar um time comercial ou contratar um time comercial, por que você vende essa água? Eu preciso de comissão. Beleza, até aí eu tolero. Você vende essa água contando alguma inverdade? Eu prometo que a água está gelada e depois que eu vendo eu falo, olha, realmente não está, ela está a temperatura ambiente. Não serve. Porque eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu não estou para ser aquele modelo de vendedor chato que você compra para se livrar. Muito pelo contrário. O meu relacionamento com o meu cliente começa a partir do momento em que ele decide comprar. Diferente de um vendedor de caneca. Né? O cara que vende caneca, ele pode te vender uma vez e nunca mais. Para mim, não. O relacionamento começa ali. Então, o meu colaborador... primeira coisa que eu... Assim, coração. Ok, o coração é correto? É. Agora vamos lá. Você não trabalha para mim. Você trabalha comigo. E, na verdade, quem trabalha para você sou eu. Eu deixo isso muito claro no meu ambiente de trabalho, porque se eles entenderem que eu tô ali para realizar o sonho deles, dos meus colaboradores, eles vão querer ir embora? Não vão. E eu tenho prova disso. Tá ali uma prova. Segunda coisa que eu faço
é dizer, por exemplo, para a Bia, onde você vai chegar aqui, se você quiser ficar comigo. Eu já desenhei para ela o caminho dela todinho. É ela olhar para esse caminho e falar, é isso que eu quero ou não. Mas o caminho dela tá desenhando. E aí eu ouço coisas do tipo, eu só saio daqui se você me mandar embora. Falando para mim, eu só saio daqui se você me mandar embora. Eu falei, eu só vou te mandar embora se o seu coração não estiver mais aqui. Então, enquanto seu coração tá aqui, eu vou te lapidar? Vou. A gente vai sentar e vai conversar. Vai ter coisa que vai ser ruim da gente conversar? Vai. Mas eu vou virar o seu coração. Trazê-lo de volta se você quiser ficar aqui. Porque essa é a parte da cultura que eu quero implementar. Então, a gente tem um papo muito transparente com os nossos colaboradores. Eu já disse para eles, vocês nunca vão me ver ganhando dinheiro nas costas de vocês. A gente vai crescer junto. Eu vou ganhar? Vou. E é justo que eu ganhe um pouquinho mais do que vocês. É justo. Agora, nós vamos crescer todos na mesma proporção. Segunda coisa que eu digo para eles é que vocês nunca vão conhecer alguém que trabalha mais nessa empresa do que eu. Porque, ao meu ver, se eu sou liderado e eu não vejo o meu líder engajado, por que eu? Peraí, se o dono não faz, por que eu vou fazer? Então, trabalhar não significa estar em sala de aula. Trabalhar significa... Eles sabem todos os meus passos. Onde eu tô e o que eu tô fazendo. Essa transparência. Alguém um dia me disse assim, seu liderado não precisa saber o que você faz. Eu disse, na sua cultura. Deixa eu fazer a minha. Se der errado, eu não tenho dificuldade de tirar o meu chapéuzinho e falar, ei, sabe? E recalcular a rota. Eu fiz terapia suficiente para entender que não existe fracasso. Existe recálculo de rota. Exatamente, eu falo isso também. Gente, eu acho que tentou, não foi por esse caminho, vamos recalcular a rota, vamos por outro, né? Eu acho que... Mas a gente ter essas questões, assim, a oportunidade quando a gente tem a nossa empresa é isso. Da gente colocar... Tentar o nosso modelo. Exatamente. É o nosso modelo. Senão você teria... Senão seria talvez uma franquia, né? Que eu digo assim, se você criou o seu... Então... Porque muitas pessoas às vezes recorrem à franquia. E tem seus benefícios também, tá? Claro. Até porque eu serei uma franquia e eu quero que as pessoas comprem de mim. Sim, exatamente. Mas tem que se conectar com o propósito. Fato. Né? Que também a gente volta para a mesma história. Fato. Né? Não entra aqui para ganhar dinheiro. Aqui não é sobre ganhar dinheiro. É consequência. É consequência. Eu bato isso na tecla com a galera o tempo todo. Cara, você busca dinheiro, o dinheiro não vem. Você busca resultado, o dinheiro vem. Porque os meus alunos olham e falam assim, cara, a gente tem relatos, e várias histórias. Já tentei em 7 cursos e não deu certo, e aqui tá dando. Conta mais. Me conta mais sobre isso. Até porque o que eu tô fazendo, eu vou continuar por esse caminho, né? Exato, exato. Então, nesse sentido, hoje eu tive um feedback bem interessante. O cara assistiu uma aula e falou, eu achei que o professor fala muito rápido. Bom saber. Eu não vou mudar o meu estilo a cada cliente. Óbvio que não. O lance do ar-condicionado. Né? Agora, dá pra eu dar uma... Sabe assim? Sim. Dá pra eu dar uma adaptada em alguma coisa? Então eu vou chamar o professor e falar, cara, como é que tá? Como é que tá a aula? Você não tá achando que tá indo rápido demais? Só fala. Entende? Eu vou deixar ele perceber o que tá acontecendo. Sim. Então, eu acho que o engajar tem a ver com o coração, com o propósito e a valorização. E nem sempre a valorização é financeira. Porque todo mundo quer dinheiro? Sim. Mas ninguém quer dinheiro num ambiente não saudável. Não tem dinheiro que pague. Já viu situações de pessoas, às vezes, saírem de trabalho ganhando muito bem. Exato. É isso. E às vezes aceitam ganhar bem menos em outro lugar. É isso. É sobre isso. A pessoa às vezes pode falar assim, não, eu aceito, só que não se sustenta. É isso aí. Né? É isso aí. Um dia feliz para 29 triste. Aí você viver para assim. Você tá doido. Então, eu acho que é nesse sentido, assim. Eu engajo o coração das pessoas por causa disso. Porque eu sou um líder extremamente transparente. Todo mundo sabe na minha cara. Essa semana aconteceu um negócio... 2 semanas. A menina chegou e começou a falar dentro da escola de que eu não estava tratando ela bem. Mas não chegou para mim. Aí chegou um, falou. Chegou o outro, falou. Quando chegou a segunda, eu falei assim, vamos sentar e vamos conversar? Aí é uma questão de... como é que fala? Precaução. Chamei a minha esposa, chamei a menina, sentamos numa sala fechada, falei, me conta, o que está acontecendo?
Não, eu acho que você tá chateado comigo. Eu? Por quê? Porque você passou por mim e não me viu. E não me cumprimentou. Eu falei, entendi. Em primeiro lugar, me perdoa. Em segundo lugar, posso te dizer quem é o Elton? O Elton é focado em pessoas, mas quando dão uma tarefa pro Elton, o Elton é homem. E homem não consegue ser focado em duas coisas ao mesmo tempo. Então me deram uma tarefa, eu fui naquela tarefa. Não olhou nem Porque pros lados. nada. Homem, né? E eu disse pra ela, me perdoa, eu não te vi. Ela, foi isso? Foi. Falei, você me perdoa? Te perdoo. Também, também. Coração tá em Pronto, paz? acabou. Cara, resolvemos o assunto. A menina está motivada de novo. Sabe? Ela chegou o momento que ela achou assim, vou ser mandado embora, tô estragando tudo, vou. E aí, numa conversa, a gente alinha o coração e volta tudo, e ela tá lá. Esses dias eu brinquei com ela, e aí, como é que você tá? É sobre isso. É sobre isso. Isso. Agora vou perguntar assim, uma das coisas que eu acho que todo lado do empreendedorismo tem seus benefícios, tem um lado bom e tudo, e tem os lados desafiadores. Se você puder me dizer assim, o que você acha de mais desafiador em empreender? A não certeza de ter o salário no final do mês é um. Embora eu não viva, assim, é bem interessante, gente. Eu sou a emoção do negócio e a Suzane é a razão do negócio, né? Sempre tem assim, E Deus foi muito sábio, porque se fosse na emoção, a gente ia estar explodindo, mas sem dinheiro. Eu sou pura emoção. Então, Eu ficar dando emoção embaixo da ponte. você me entende. Eu sou desses, entendeu? E aí a Suzane não, a Suzane é a que vira para mim e fala assim, então, a gente está com os alunos inadimplentes, você me ajuda a ligar? Ela é esse tipo de pessoa, sabe? Ela é do tipo que eu viro para ela e falo assim, eu senti de Deus que a gente tem que dar uma bolsa de estudos aqui. Ela olha para mim e fala assim, deixa Deus falar comigo também. Entendeu? Ela não embarca na minha, não. Ela vai, tipo, Deus falou com você? Mas ele sabe que nós dois somos um, ele tem que falar comigo também. Aí, show de bola. Então, vamos lá. Até Deus falar com você, vamos que vamos. E, então, assim, não ter a certeza do salário no final do mês é não ter a certeza no âmbito humano. Porque eu creio num Deus que não deixa faltar e até quando eu quebrei não faltou. Meu sogro e minha sogra um dia moram no Rio, vieram para cá e eu falei para Suzane, eles avisaram que viriam no final de semana. E eu falei para Su, não deixa eles virem. Porque vai dar o quê para eles comerem? Não vem. E aí ela falou assim, mas minha mãe falou que vem. Ok. Tá bom. Chegaram, eles tinham um Logan na época, eles abriram o porta-malas assim e foram descendo. Compras. Eu comecei a chorar. Meu sogro falou assim, a gente tinha que vir, porque Deus falou pra gente que a gente tinha que trazer isso pra vocês. Então, a provisão divina é infalível. Pode ser que eu não tenha o iogurte que eu quero, mas a provisão, ela é infalível. Então, humanamente falando, vamos lá, você não crê em Deus, tá? Você não tem a fé, você não é emocional igual eu, você vai ter essa coisa de não ter o salário. A possibilidade de não ter o salário todo mês. Acho que essa é a primeira coisa que muita gente trava. A segunda coisa que muita gente trava e aí veio a minha dor. Por que eu quebrei? Eu não vendi. Porque uma empresa que não vende, quebra. E quem que me ensinou a vender? Ninguém. Por quê? Porque eu fui criado na igreja. Na igreja vende o quê? Faz sentido? Porque na igreja, o templo e Jesus chicoteou os caras. Estavam vendendo no templo. Vamos vender na igreja é um sacrilégio. Não é. O contexto ali é completamente outro. Mas é o que é ensinado. E aí, eu e Suzane viajamos muito nas igrejas pregando sobre casamento, a gente não tinha que vender nada. A gente chegava lá, estava tudo pronto. A mesa de jantar estava pronta, os convidados já estavam ali. Eu só chegava como celebridade, pregava e ia embora. E é uma época boa, tá? Que você chega, vai pro hotel, é bem tratado, recebe uma ofertinha no final de tudo. Então, assim, eu não vendia nada, eu só ia cumprir o meu papel e ainda era recompensado por isso. Aí eu entro no mercado de empreendedorismo e o mercado olha assim para mim e fala, quem é você? Você não está convencendo, você não está... Mas, foi de casal, tem de graça na internet, vou comprar de você para quê? E ali, Suzane e eu começamos a ser forjados para a venda.
Então, quer empreender? Aprenda a vender. Não tem outra solução. Você tem. E aí, assim, um grande player do mercado, que é o Érico Rocha, ele fala: o marketing sou eu. Se eu não entendo, não dá para terceirizar o marketing 100%. Eu posso 100%. operacionalizar o marketing, mas o marketing tem vindo do dono da empresa. Então, hoje a gente se dá o luxo de ter a Bia. A Bia me segue, ela tá me filmando. Para quê? Para produzir conteúdo pra gente. Hoje eu tenho esse luxo. Mas e quando eu não tinha? Era eu e a Suzane mesmo, fazendo tudo. Vocês trabalham juntos. Sim. E aí uma questão é, como que é para assim, vocês trabalharem juntos, né, como casal, e separar as coisas ao mesmo tempo, né? Aqui é como sócios, vocês são sócios. E em casa, como é que é isso? Às vezes, como é que foi isso no início, né? Porque agora acho que vocês já estão mais que, Sim. né? Já tudo se entendeu, né? Sim. Mas assim, no início, como é que foi isso para vocês? Descobrir o papel de cada um foi fundamental para a gente não se atropelar. Porque enquanto eu não sabia quem eu era e quem ela era dentro da empresa, Dentro da empresa. e em casa. Por quê? Vamos lá, biblicamente, tá, gente? A gente crê na forma que Deus colocou para homens e mulheres. Não estou falando aqui de não empoderamento feminino, nada disso. Mas existe um papel para o homem e um papel para a mulher. Então, quem é o papel do Elton em casa? É o marido pai. Quem é o marido pai? Palavra final. O que aumenta a minha responsabilidade. Obviamente, eu não tomo uma decisão sem consultar a Suzane. Uma vez que eu tomei uma decisão foi quando eu fiz 40 anos, eu comprei uma moto de presente para mim. Eu falei, Su, vou comprar uma moto. Ela está me perguntando ou você está me comunicando? Eu disse, eu estou comunicando, eu sou o dono dessa casa. Caramba. Deu tudo errado. Eu ia imaginar. Ainda bem que você tá vivo. Errado. Porque podia ter batido, né? Mas não adianta, gente. Cara, deu Tudo, tudo errado. o casal precisa os dois concordarem com tudo. Poder da Eu concordância. aprendi isso com muito, Tá na peitando Bíblia. muito mesmo, errando muito. É isso aí. Então, quando a gente definiu os papéis, assim, quem eu sou em casa e quem eu sou na empresa, quem ela é em casa e quem ela é na empresa. Quando a gente entendeu isso, acabou. Então, eu não tenho esse papel no papel, mas eu sou o CEO da empresa. E quem ela é? Ela é a minha gerente executiva de todas as áreas. Então, eu vou fazer um negócio, eu preciso consultar a minha diretora, gerente, seja o nome que a gente queira dar, executiva, para saber o seguinte: isso dá para fazer? Tem recurso financeiro para isso? Você tá entendendo? Porque eu tenho ideias, por exemplo, Mirabolante, né? eu saí daqui com a ideia de comprar ou de mandar imprimir uma estátua da liberdade do tamanho da nossa escola. Ela virou e falou assim, quanto custa isso? Eu falei, eu não tenho ideia, eu quero, eu imaginei. A estátua tem que estar aqui para ser instagramável. Pras pessoas. Ela falou assim, ok, vamos fazer uma pesquisa de mercado, vamos ver quanto é que custa isso. Aí ela vai Se botar como uns 3 fornecedores. Se a gente tá na primeira gráfica e fala, eu quero. É isso. Por isso que a gente precisa de pessoas assim do nosso lado, gente. Mas Que tem só deu equilíbrio porque se eu não tenho a divisão dos papéis, eu ia achar que ela estava disputando comigo. E aí foi o nosso erro no começo do empreendedorismo junto. Achar que um disputava com o outro, porque a gente não sabia os papéis. E que são importantes, nem que não existe um mais importante que o outro. É isso, é isso. Igual em casa. Eu cada um com sonho, seu papel. ela realiza através do que é possível realizar. E assim, Suzane é espetacular. Eu falo para ela, você é uma máquina de dinheiro. Eu falo para ela, você multiplica. Por que ela multiplica? E aqui, posso falar um negócio de casamento? Sim, deve. A mulher, ela é um jardim em casa. O que é o jardim? O jardim é onde você coloca as sementes e as sementes florescem. Então, para o homem que planta e que semeia na mulher carinho, paciência, amor, gratidão, proteção, provisão, o que ele vai ter dessa mulher? 5 vezes mais de tudo que ele está plantando. Com certeza. Se o cara semeia na mulher desrespeito, sabe? Falta de carinho, impaciência, ele tá no sal, porque ele vai colher 5 vezes mais. A mulher tem a capacidade de gerar vida naquilo que é semeado, pro bem e pro mal. Como eu tento fazer todas as vontades da Suzane e me é possível como marido,
É a música do Lulu Santos, gente. Ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela. Então, assim, eu sou tão apaixonado por ela e quero fazer ela tão feliz que quando eu digo assim, eu quero botar uma estátua da Liberdade na recepção da escola, ela vira e fala assim, vamos cotar? Ela não diz se é louco, ela então, não diz se não tá vamos fazer, já viajando, logo não de vamos início. fazer. Vamos cotar. E vamos ver como é que a gente pode parcelar para ver se isso dá certo. Sabe? Por quê? Porque ela entende que quando meu olho brilha e a gente tem o recurso, dá certo. Agora, quando ela diz, vamos pensar mais um pouquinho, eu já, opa, ela tá vendo Entendi. coisas que eu não tô vendo. Eu acho que a mulher também tem muito disso, né? A mulher Mas tem. muito mais. O homem... Sem querer defender a mulher, ela não única aqui. Mas nesse momento. defenda assim. Sabe por quê, Cris? É claro para mim que nós homens nós somos autodestruidores de nós mesmos sem alguém para dizer não vai por aí. A gente é mais inocente, a gente é mais bobo, a gente tem um olhar mais curto. Vocês têm um olhar mais geral, assim, sabe? Eu lembro do dia que aqui na nossa igreja em Resende, a gente tem um cuidado de homem pastoreia homem, mulher pastoreia mulher. Lá em Resende, não, em São Paulo, não tinha, porque é um outro modelo de igreja. Então é o pastor que pastoreia todo mundo. E um dia, ele virou para mim e falou assim, eu não quero você no gabinete sozinho com fulana. Mulher quando fala isso. E eu assim, sabe o que eu falei? Mas é infantil, essa minha esposa. Tá com ciúme. Bobo, Não olha só. confia no taco. É. Mas beleza. É que ela já tava olhando lá na frente, né? Fui contra a palavra dela. Atendi a menina sozinho. A gente até Quando ela saiu, veio um outro pastor da igreja, mas bateu na porta do meu gabinete, assim, da porta bater e voltar. E ele falou assim, você nunca mais atenda essa mulher sozinho. Eu disse, por quê? Porque essa mulher é destruidora de casamentos. Ela tem histórico. Cheguei em casa. fez uma massagem nos pés da esposa, foi pra cozinha e fez a janta, o mínimo. Quase isso. Pra pagar essa conta aí. Então é isso. Eu entendo que o olhar da Su, ela vê, ela é uma câmera 360. Ela vê o que eu não vejo. Ela enxerga o que eu não enxergo. Ela na razão dela, ela fala, volta um pouquinho. Eu tenho um sonho de construir uma escola, não uma escola de inglês, uma escola confessional, que assim, aqui a gente vai estudar Bíblia, aqui a gente vai orar, aqui você vai aprender sobre profecia. Aí a Suzane tá assim, bora fazer a escola de inglês dar certo primeiro? Entende a cabeça dela? Ela já entendeu onde eu vou chegar. Mas ela tá assim, vamos no passo a passo. Vocês sonham juntos. Muito. Ela só vai orientar. Ela assim, só primeiro administra. isso, segundo aquilo. Mas vamos chegar lá, É isso aí. né? É isso aí. Mas o sonhar junto, que é muito importante, né? Assim, em momento algum, por tudo que você está falando, né? E que a gente vê muito, acho que no casamento é muito isso, né? Os propósitos também precisam. Sim, se alinham. Serem alinhados, assim, né? E falar, e pensar assim, olha, nós dois, nós queremos chegar ali, tá? Sempre tem um que é mais racional que a Sim. gente, que vai falar assim, tá bom, vamos fazer isso. Primeiro isso, segundo, Isso. organizar o negócio, né? Porque se for a gente sozinho, Vai atropelado, mas por né? isso que Deus coloca a gente como, né? E quando eu e Suzane atendemos um casal, e o casal tá assim, por que ela faz isso? Por que ele faz isso? Por que ela faz isso? Por que ele faz isso? Eu vou no quadro, desenho um pontinho preto, assim. Eu falo pra eles assim, quero os dois olhando pro pontinho. E eu olho pra eles. Eu fico aqui, o ponto aqui. E eu falo assim, essa é a primeira vez que eu vejo vocês dois olhando para um único ponto. Alguns não entendem, eu preciso desenhar. Outros entendem ali. Com certeza. Entendeu? Vocês estão olhando para vários pontos. Foca em um primeiro. Então, respondendo agora objetivamente sua pergunta, que eu dei uma volta para você para responder. Quando a gente definiu os papéis, ficou fácil da gente caminhar como marido, como esposa, como CEO, como diretora, como seja lá o que for. E aí a gente entende que um cobre o outro. E, por exemplo, Su, ela falou, eu preciso fazer isso, isso e isso. Eu falei, olha, de 4 às 5 eu vou estar no podcast.
Ela, beleza, vai que eu seguro. 5 eu preciso sair e tal. E eu falei, 5:30 eu tô na aula. Então, assim, a gente se organiza o tempo todo. E aí, uma pergunta básica que eu aconselho para não só para casais, mas para quem trabalha junto, de qualquer forma. Como que eu posso fazer para te ajudar? Entende? Eu chego em casa das aulas, Suzane tá dando comida pro Theo, sabe assim, mandando ele tomar banho, mandando ele fazer tarefa, e aquela loucura toda, e eu chego em casa e a minha primeira pergunta é: onde que eu me encaixo? O que eu posso fazer para te ajudar? Lava a louça para mim? Ou bota o Theo para tomar banho? Ou vai fazer tarefa com o Theo? Por quê? Como ela é macro, ela tá vendo o todo que precisa ser feito. E eu tô com a cabeça da última aula que eu dei ainda. Faz sentido? Então eu preciso chegar lá e falar, ok, na sua organização, como é que eu entro? Eu queria deitar na cama e descansar, mas como que eu entro na sua organização? E ela diz, faz isso, que eu tô fazendo isso. E a gente vai. Então, é essa parceria, é se cobrir, é como que eu posso te ajudar. Tem dia que, quando eu fui aos Estados Unidos um mês atrás, e quando eu voltei, o meu avião atrasou 12 horas. Então foram 12 horas a menos de sono, tudo isso. Quando eu cheguei, ela acordou às 6 horas da manhã, botou o Theo para a escola e me deixou, falou, ele precisa dormir. Ligou para a escola, falou, Elton, não vem agora de manhã, ele vai ficar em casa dormindo. E ela agitou a vida. Quando eu acordei, cadê a vida? Sabe assim? Tudo estava acontecendo. Por quê? Porque ela entendia que naquele momento eu precisava. E você não precisou falar. Da mesma forma, um dia desse ela acordou com uma dor na barriga. Falei, hoje é o seu dia de ficar em casa. Eu toco. Ah, mas eu toco. Ah, mas eu toco. Só me manda o que você tá pensando que eu toco. Entende? Essa coisa do se eu faço por ela, ela faz por mim, e ela faz por mim e eu faço por ela, isso ajuda em todas as áreas da nossa vida. Com certeza. Que sensacional, né? É o que a gente fala, a gente sempre aprende tanto. E óbvio que não foi nem um pouco diferente, né? Com tudo que o Elton passou pra gente. Enfim, eu também empreendo com meu marido, né? E fez todo sentido. Foi muito isso que aconteceu com a gente também. No início a gente ficou muito desajustado, perdido. Né? A hora que a gente se posicionou foi exato. Eu queria ter ouvido você falar isso para mim há uns anos atrás. A gente aprendeu na dor mesmo, mas a gente aprendeu. Sim. Né? E olhar para o mesmo ponto. Isso é sensacional também, como isso faz diferença em tudo, né? Em tudo. E aprendemos na dor também. Então, quem não aprendeu na dor, aproveita. Aproveita agora, ainda não, né? E aproveita e vamos recalcular a rota aí. Quem não está, que está perdido ou está nessa situação, antes que venha a dor, né? Isso aí. Aproveita. Você sabe que existem duas escolas, né? A escola da sabedoria e a escola da consequência. A escola da sabedoria, ela custa muito caro, porque você precisa adquirir a sabedoria antes, então ela custa caro para entrar. A escola da consequência, ela não tem custo nenhum para entrar. Mas para sair, dor. Né? São frustrações, tempo perdido, dinheiro jogado fora. No empreendedorismo, eu não fui pela escola da sabedoria, eu fui pela escola da consequência. E aí eu tive que quebrar. Maioria, né? A maioria faz isso. Quebrei. Dificilmente você tem também o primeiro negócio e ele punta. Assim. Exato. Normalmente você passa por vários... quebra várias vezes para poder chegar lá, né? Eu sempre falo muito do livro do Flávio Augusto, que é o Ponto de Inflexão. Sim. E que é sensacional. Sensacional, né? E fala muito sobre isso. Em alguns momentos que não deu, que deu muito certo, que não deu, e ele teve que recalcular a rota, e é muito sobre isso, né? Empreender isso. Sim. Né? E Geraldo Rufino diz o seguinte, né? Quando você chega no fundo do poço, é o melhor lugar para você estar. Porque não tem outra saída. Aí ele diz, só não cava. Só não cava. Então é sobre isso. Olha, queremos te agradecer pelo nosso bate-papo, que foi incrível, que a gente aprendeu tanto, né, Rubens? Aprendi muito. Foi assim... Eu já conheço, já tô em casa, né? Eu tô em casa. A gente bate um papo de vez em quando, né, Rubens?
Então, assim, quero muitos outros papos desses. Quero conhecer sua esposa Vai ser bom também. demais. E desejo todo o sucesso do mundo para você, para ela, para sua família. Que Deus abençoe e prospere sempre, Amém. né, a vida de vocês. Muito obrigada por você ter vindo aqui, por Bom espontânea demais. pressão. Mas a gente quer te agradecer muito por você estar aqui, viu? Bom demais, Obrigada. bom demais. Ainda tem um monte de outros assuntos, então Sim, me convidem sim. mais. Com certeza, aqui pertinho. Eu vou lá Né? bater na porta, né? Vamos lá agora. Não dá Tá confiança dando pra aula? gente, não. Tá dando aula, então vamos. Não dá confiança pra gente, não, que a gente abusa, né? Verdade. Mas assim, eu tenho acompanhado também, né, o Vambora, enfim, todo o empreendimento de vocês e tô seguindo você. Ai, que bom. Já falei pra Su, quero que ela vá lá para ter uma experiência. Então, assim, o que eu quero dizer é que eu gosto desse ambiente, sabe? De pessoas, mais uma vez, coração, sabe? Estamos juntos nessa, que vocês precisarem de mim. Sobre patrocinar aqui, eu só tenho que falar com a Su. Certeza. Por mim, Não já fez teria isso, estado aqui, ó. Certeza. Se você fizer assim, você vai falar, não, você tem que falar com a sua esposa. Não, mas isso aí eu já aprendi. Tomar decisões sozinhos, como a da moto, nunca mais. Isso, graças Eu tomei- a Deus, obrigado. Eu Senhor. caí com a moto, tomei prejuízo financeiro, entendeu? Só deu ruim. Então, Então vamos só esperar, né? E aí no próximo Ai. já estaremos aqui, se a Su permitir, É isso aí. Deus permitindo, né? muito Então, bom. é sobre Obrigado isso. mais uma vez pelo convite. Obrigado Obrigada pela a oportunidade você. de estar aqui com vocês. Obrigado você por não ter rejeitado, né? Não teve como não Não, aceitar. ele não teve essa possibilidade, entendeu? Foi imposta, coitado. É isso, gente. Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. E é isso. Valeu e até mais. Obrigada, gente. Não esquece de seguir a gente no Instagram, tá? Então não esquece de seguir a gente lá. Aproveita aqui também, se inscreve no canal. Comenta aqui também o que vocês acharam, se vocês gostaram desse bate-papo, se foi muito válido para você. Coloca Esqueci aqui de pra falar gente, isso. coloca nos comentários. Mas aqui a gente é Sim, isso, sim, Marquinhos, não sim. esquece do que Isso, lembro, é isso aí, entendeu? isso aí. A gente tem nossa parceria aqui É também, isso aí. porque às vezes quando eu esqueço, você fala, então no final tá tudo certo. Isso é que é importante. Saber os É papéis, né? verdade. Independente de casado ou não, saber os papéis. Mas é a parceria, É né? isso, é Então, isso. por isso que eu te digo que o outro esquece, a gente vem. É Aí eu esqueço, ele vai, entendeu? E é sobre isso, no final dá tudo certo. Isso aí. Né? Tamo junto. Obrigada, gente. Beijo. Gente, tchau. Valeu.